O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Quando nós nos reunimos nesta casa, o tratamento é de irmãos e irmãs. Aqui não existe ninguém melhor do que o outro. Todos nós somos seres mortais, pecadores, mas que estamos sempre à busca da nossa santidade, porque se você está aqui, você deseja o céu. Então nós somos irmãos e irmãs, e na comunidade eclesial nós aprendemos a viver na sociedade. Nós só temos um inimigo, que é Satanás. Os outros são os nossos irmãos e irmãs, que pensam diferente, talvez, de você, mas que ele congrega na mesma fé, e que talvez ele precisa de uma palavra, do seu exemplo de vida, para que ele possa tomar um rumo novo na vida. Nós jamais devemos criticar de forma negativa aquele que também é imagem e semelhança de Deus. Então nós somos irmãos e irmãs. Aqui ninguém é mais rico ou mais pobre. Aqui não tem a família X ou Y. Aqui é a família de Deus, que se reúne
para celebrar aquilo que nós almejamos celebrar pelo resto da nossa vida, que é Jesus Cristo, hoje e por toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estamos, enquanto Igreja Católica, vivendo o tempo sagrado do Natal, que irá encerrar no domingo com a festa do batismo do Senhor. A estrela indica o caminho que nos leva ao menino Jesus em Belém. O caminho pode ser longo, mas Deus só chama para aquilo que realmente vale a pena, para o que faz de nós pessoas melhores e mais completas. Portanto, ser povo de Deus é tarefa e missão. Para servi-lo, temos que anunciar o Evangelho e assumir esse Evangelho como regra de vida e atender às necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Enquanto vivemos neste mundo, devemos refletir a luz daquele que se manifestou a nós e nos iluminou. Assim sendo, estamos aqui para dar graças a Deus pela nova administração municipal de Monções. Quero acolher meus amados irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus e de toda a comunidade eclesial. O excelentíssimo prefeito Valtolino Valdir Maria Alves, conhecido como Tola, e sua esposa Maria Aparecida Agostini Alves. O vice-prefeito Ângelo Blanco Júnior, conhecido como Júnior da Farmácia, e sua esposa Cristiane Reigota Blanco. O presidente da Câmara Municipal, Rafael Xavier Furlaneto, conhecido como Chicão. Os vereadores, Antônio Augusto Romão Rateiro, o Gutinho, Edelso Ghiseline, o Edelso enfermeiro, Érica Leire Pissolato, José Aurélio dos Santos Cunha, José Geraldo 600, o DIN 600, José Luiz do Vale, o Zé Luiz professor, Júnior Marcelo Rodrigues, o Pará, e Valdecir Cornachone, o baixinho Cornachone. Vamos acolher eles com uma grande salva de palmas, meus queridos irmãos. Nós ouvimos o Santo Evangelho. Após a partilha dos pães, o evangelista Marcos nos apresenta a narrativa da travessia do mar. Jesus se manifesta de diversas maneiras para que os seus discípulos tenham uma ideia formada, por menor que seja, de quem Ele é realmente. Jesus tem poder sobre as forças da natureza, assim como tem poder para multiplicar os pães. Então, meus amados, após a partilha, Jesus manda os discípulos de barco para Betsaida, despede a multidão e sobe na montanha para orar. E orar a sós. Jesus nos está convidando e dando exemplo da importância da oração em nossa vida. Tanto a oração comunitária, como essa que nós estamos aqui, mas também as nossas orações individuais. Os discípulos no barco, no meio do mar, encontravam dificuldades devido ao vento contrário. Acredite, é Jesus que está no comando, é Jesus que está no controle. O mar é o caos ameaçador que gera pobreza, exclusão e fome, ameaçando a vida e que deve ser enfrentado pelos discípulos em sua caminhada missionária. E nós somos os seus discípulos e discípulas. Jesus, andando sobre o mar, nos mostra o caminho da superação desse caos. Porém, os discípulos não entendem de primeiro momento. Então, meus queridos irmãos, dentro de nós existe uma força fantástica, uma bomba
capaz de nos dirigir para uma vida melhor e saudável. E essa bomba chama-se o Espírito Santo. Não duvido que seja por isso que Santo Agostinho escreveu: não podemos procurar Deus fora de nós, é no interior que está a verdade. Então, meus queridos irmãos e irmãs, tenham confiança de que Deus irá protegê-lo, guiá-lo, possibilitando que algo maravilhoso lhe aconteça. Mas continue dentro da barca. A barca é a igreja. Porque mesmo no caos, quem está no comando é Jesus Cristo. É óbvio, meus queridos irmãos, que irão surgir muitos obstáculos, mas não os veja como impedimentos, mas sim como diferentes possibilidades para superar novos desafios. Jesus deve orientar a tua vida e os teus projetos para o caminho do bem e da justiça. Caso contrário, o novo não acontece, apenas o medo. Por isso, coragem, não se limite. O nosso querido Papa Francisco nos ensina que a igreja é mãe, é a nossa Santa Mãe Igreja que nos gera no batismo, nos faz crescer na sua comunidade. A Mãe Maria e a Mãe Igreja sabem acariciar os seus filhos com ternura. Então, meus amados, onde há maternidade, há vida, alegria e cresce-se em paz. Acreditamos que esta atual administração municipal, com todos os seus envolvidos, está com o coração cheio de boa vontade e de interesse em dar ao nosso município de Monções o melhor de si, doar totalmente a sua vida, porque agora é a tua oportunidade, é teu tempo. Então, meus irmãos e irmãs, nunca perca isso de vista, pois esta missão tem dias contados, são apenas 4 anos. Faça o melhor, deixe marcas, deixe as lembranças boas, não se dobrem à rotina trivial do dia a dia, mas procurem inovar no zelo pelo bem público. Evite retaliações aos adversários e aos que votaram na outra coligação. Somos filhos de Deus, moramos no mesmo município. O bom senso moral e humanitário deve estar acima do orgulho e da soberba, que volta e meia reacende dentro de nós e azeda a alma, em especial dos que velejam pelo mar da atividade político-partidária. Esperamos muito dos senhores vereadores, do senhor prefeito e vice. Monções precisa avançar, arrisque, tenha coragem. Depende atualmente de vossas senhorias. Por isso, consagremos a nova administração municipal aos cuidados da padroeira, Nossa Senhora Aparecida, pondo-os sob a proteção do seu manto maternal, pedindo que Nossa Senhora os preserve do pecado da corrupção, os ajude a vencer as tentações e que nossa intercessora Maria dê força de vontade para querer ser santos e santas. Então, meus queridos, tudo o que fizerem deve passar pela ternura da Mãe de Deus, a Senhora Aparecida. Guiados pelo Evangelho da alegria e sob a proteção de Nossa Senhora, entreguemo-nos também à construção de uma sociedade com mais justiça e concórdia. Que a nova administração municipal, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida e dos Santos Reis Magos, reacenda nos munícipes monçonenses a esperança de uma vida melhor e com mais qualidade, fazendo a vontade de Deus acontecer no seu dia a dia. A política, do ponto de vista ético, é o conjunto de ações pelas quais se busca uma forma de convivência entre indivíduos, grupos e nações, que oferecem condições para a realização do bem comum. Então, meus queridos, do ponto de vista da organização,
A política é o exercício do poder, a fim de que seja exercido na perspectiva do serviço ao próximo. Por isso, os cristãos leigos e leigas não podem abdicar da participação na política. O documento da CNBB, documento número 40, aponta o dever dos prefeitos e vereadores eleitos: contribuir com ações eficazes nos campos da saúde, educação, segurança, transporte, assistência social, moradia, direito à alimentação e proteção da família, entre outros. Darão bons frutos os políticos que priorizarem o bem comum e a vida plena, desde a concepção até a morte natural, de todos os cidadãos, sem quaisquer discriminações, nunca buscando seus próprios interesses pessoais ou corporativos. Os cristãos leigos e leigas, inspirado na fé que vem do Evangelho, é explicitada de forma muito clara no documento da Igreja, na DSI, que é a doutrina social da Igreja, devem se preparar para assumir, de acordo com a sua vocação, competência e capacitação, serviços no Conselho de Participação Popular, como da educação, criança e adolescente, saúde, juventude e assistência social. Devem igualmente acompanhar os cristãos às reuniões na Câmara Municipal, onde se votam projetos e leis. Pois a melhor política e correta é aquela colocada a serviço do verdadeiro bem comum. Então, meus amados, nesse dia 6 do ano de 2021, peçamos ao Senhor, por intercessão dos santos reis magos, que os abençoe e os conceda a paz. Paz que gera amor, como o amor de Deus por nós, que mandou o seu único Filho, Jesus, unicamente por amor, para que nós pudéssemos ser associados à vida eterna. Jesus não deve ser um estranho para aqueles que acreditam nele, um fantasma. Ao contrário, deve ser reconhecido nas pequenas manifestações que oferecem em cada situação da nossa vida, mesmo nas adversidades. Infelizmente, os discípulos ainda estavam com o coração endurecido para perceber tudo isso. Por isso o Evangelho nos questiona, meus queridos irmãos, qual o grau de sua intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estamos diante de uma dificuldade, será que as palavras de Jesus não tenham medo ressoa no nosso coração? Irmãos, acredita que a tua vida dará certo, e a administração municipal também, com a presença de Deus e a intercessão de Nossa Senhora. Vença teus medos e seja feliz com os ensinamentos daquele que nos governa, que é o Rei dos Reis, Jesus Cristo, os quais os santos reis foram visitar e ofereceram presentes. Homens sábios, ricos, mas homens que realmente conheciam esse poder absoluto, essa força que vem do alto. Homens conhecedores das Sagradas Escrituras. O Filho de Deus se tornou humano para que o ser humano se torne filho de Deus. Se a sua luz, que é como o sol, meu querido irmão e irmã, brilha, que trevas ainda pode existir dentro de você? Deixemos ser iluminados por Jesus, luz do mundo. Que Jesus seja a nossa fonte da luz, pois nós não temos luz própria. A nossa luz é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está no meio de nós. Iluminados pela sua luz, iluminemos outros e as levemos para encontrar com Jesus o Salvador. Amados, em tudo o que celebramos na vida, que busquemos
em Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, o alento para glorificar as maravilhas de Deus, porque para quem tem paz, pode cantar como Maria. A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando essa nova administração municipal, rumo à nossa caminhada a Jerusalém Celeste. Amém.